Olá pessoal, como vai? Chegamos agora na prova discursiva. Estamos na expectativa dessas notas também no resultado dos recursos. Pode ter anulação de questão, aí vai haver uma variação. As pessoas estão preocupadas com nota de corte, se terá a prova corrigida ou não. Então, esse concurso está bem diferenciado. Então, eu acredito que todo mundo que fez o limite ali do que deveria fazer, né, 60% da prova, tem que ficar aguardando, porque é um concurso diferente. Então já teve concurso que tinha uma previsão de que a nota de corte seria X, e teve uma variação aí para baixo de 4 pontos, eu já vi, né? Então, eu acho que esse é o caso. Então, eu desejo boa sorte a todos. Eu sei que todo mundo estudou muito, todo mundo tem sonho, abdica de muita coisa. E vamos manter aí o foco, a esperança. E aqui na descrição tem os vídeos que eu comentei a prova objetiva. Mostrei questão a questão, como eu raciocinei nas questões para resolver. E agora, nesse vídeo, a intenção é fazer uma investigação da distribuição de pontos possíveis, né, da análise das questões discursivas, conversar sobre isso. E aí você, no chat, você faz a crítica, dá a sugestão, dá um ok se achar que é isso mesmo, para que a gente, a 4 mãos, 6 mãos, 100 mãos, todo mundo que está aguardando a nota, você também que não fez a prova, que tem uma visão, vai comentando que aí nós vamos tendo uma noção se a gente está conseguindo concluir que mais ou menos era isso que era para fazer. E a prova discursiva, essa fase, né, que ela é realizada no mesmo dia da prova objetiva, mas é uma segunda fase, né, como se fosse um segundo concurso. Quando sai a nota da discursiva, aí muda muita coisa, né, varia demais. Então eu chamo de segundo concurso. Então o que acontece? Eu peguei, para me preparar para essa prova, essas questões aqui, né, foram uma das coisas que eu peguei, que é da OCP também, que foi a prova de delegado de Goiás. Eu achei bem interessante e eu queria entender, né, como é que era a pontuação que a banca trabalhava e as respostas, né. Então eu já vim estudando e eu mais ou menos sabia uma diferenciação entre prova de redação, né, o padrão de resposta, né, a estrutura, né, eu já estava estudando isso, né, quando é uma redação, como foi para o pessoal técnico, né, que fez uma redação, e quando é estudo de caso. Então são coisas diferentes, então eu estava me preparando para isso. Quando for estudo de caso, como eu escrevo. Quando for redação, como eu escrevo. E aqui na nossa prova, nós tínhamos 15 linhas. Né? Então você tinha essa primeira questão, né? Tinha a segunda, a terceira, e aí eles deram esses critérios aqui de pontuação, que com base lá naquele concurso de delegado, que eu peguei cada questão lá, eu fiz tipo um simulado, né? Tentando escrever conforme ali o padrão de resposta, para poder, imaginando que era daquela forma que tinha que escrever, né? Então eu fui fazendo tipo um simulado daquelas questões e vendo a pontuação. Então, com base lá naquela prova que eu estou traçando aqui uma possível distribuição de pontos aqui para essa prova. É uma análise, né? E vamos conversar sobre cada uma das questões. E o que acontece? Nós tivemos 15 linhas, né, para escrever. Então, eu já percebi que esses concursos de estudo de caso geralmente são 15 linhas. Na magistratura do trabalho, que teve questão de 25 linhas, de 30 e de 60. Mas, em geral, para cargo de analista, assim, são 15 linhas. Então, é muito pouca linha, é muito pouca linha. E aí, cada um tem a sua peculiaridade de escrever, né, de fazer, né, porque, na minha opinião, né, a prova discursiva me lembra aquela propaganda do Neston, né? Tem 1001 maneiras de fazer Neston, propaganda antiga, né?
Então tem invente a sua, né? Era assim a propaganda. Então são 15 linhas que você tem que ter um poder de síntese aqui. E aí o que eu venho, né, percebendo, inclusive com base em experiência de outras provas, para você atingir esses critérios que eu vou conversar com você, né, a minha análise que eu faço sobre isso, né, com base no que eu já vi da própria banca em outras provas. Você pega uma questão aqui, por exemplo, essa aqui, que foi a questão 3. Se você não conhece aqui alguma coisa do que pede, por exemplo, eu não sei quais são as elementos da ação, não sei quais são as condições, lá naquelas 15 linhas, uma ou duas linhas você vai devagar um pouco, e aí já era, porque não tem linha, é bem enxuto. Então, uma pessoa que tem um poder de síntese grande aqui é uma habilidade importante. Porque são 15 linhas e tem que ser direto aqui, objetivo. O que diferencia das provas de redação, que você faz uma introdução, aí faz aqui um tópico frasal, desenvolve, justifica. E nessas provas objetivas, aqui de estudo de caso, né, você tem que ser direto. Quais são as condições da ação? Aí, pimba, já o mais objetivo possível. E foi isso que eu percebi do estudo que eu fiz lá com base na prova de delegado. Então, o que acontece? Essa aqui são instruções da nossa prova, né? Então, você recebeu isso na sua prova, né? Então tá lá, é conhecimento técnico sobre matéria. Se você pegar lá na prova de delegado, que eu peguei de parâmetro, lá é conhecimento técnico e científico, conhecimento técnico e científico. Aqui é técnico. Então é mais objetivo ainda. Porque a parte técnica é você trabalhar com as regras legais, com que a jurisprudência traçou, com que foi publicado, o entendimento ali do tribunal, é dizer mesmo aquilo que está ali. E quando fala conhecimento técnico, científico, para esses cargos de carreira, né, você já vai trabalhar um pouco mais. Então eu entendo que nessas provas que tem mais linhas para escrever, já há um misto entre uma redação, né, dissertativa, como se fosse lá da FCC, ou essas que os técnicos, o pessoal que concorreu à TEC fez, misturado já com o estudo de caso. Você consegue mesclar esses dois tipos de texto. Mas aqui, com 15 linhas, e lá dizendo na avaliação, né, que foi importante perceber, é conhecimento técnico, é objetividade extrema, é ser bem direto. Então isso aí você já consegue avaliar, a gente consegue usar isso, se eu puder, se isso for útil de alguma forma para você, essa ideia, você já vai conseguir pegar a sua peça e dar uma olhada. E o que eu percebo assim da minha experiência com o tempo fazendo essas provas? Que quando eu não sei, por exemplo, um assunto que está constando ali, que eu deveria saber, quer ver? Eu vou dar um exemplo concreto aqui da nossa prova. Nessa questão 1, esse primeiro parágrafo aqui da nossa prova, ele já faz uma remissão direta a um julgado recente do STF. Então, a pessoa que teve acesso na sua preparação a esse julgado, ao ler o primeiro parágrafo, já faria remissão. E se estudou o julgado, já saberia a argumentação atinente a isso aqui. Então, como lá nós temos 15 linhas para escrever, a pessoa que na hora de estruturar, né, o que vai escrever, ela não conhece esse julgado, ela, de uma maneira assim variável, né, ela vai dar uma divagada nessa parte do que teria que escrever, porque isso será pontuado. Então o que eu quero dizer é que nós temos 15 linhas para esse estudo de caso, e quando você não conhece um assunto, como esse caso que o ideal era a pessoa conhecer aquele julgado de maneira específica, na hora de escrever sobre aquilo, ela não estudou aquilo, então ela vai dar uma divagada. Então o que acontece? Nessa parte aqui do conhecimento técnico sobre a matéria, eu creio que a avaliação se dá nesse sentido. A banca consegue perceber ali se a pessoa conhecia o assunto de maneira exata ali. Esse cara estudou, essa pessoa aqui
Ou seja, o examinador olha ali a peça que ele está corrigindo e já diz, olha, isso aqui conhecia o julgado, isso aqui não conhecia, mas tinha uma ideia, esse aqui não conhecia, e isso vai interferindo aqui nessa pontuação. E essa parte 2 aqui é justamente escrever a fundamentação que os ministros usam para decidir. É aquele senso crítico. E cada um tem um jeito de escrever, né? Você não precisa transcrever, eu acho muito difícil até lembrar um número de artigo, etc, né? Mas é você dar aquela argumentada naquele sentido, com fundamentos que constam lá. Por exemplo, essa questão 2 aqui, do INSS, tem aqui possibilidades de argumentação, que você abre a jurisprudência, então são palavras-chave, né, aquelas palavras mágicas que fazem com que o examinador creia, acredite, tenha convicção que o candidato conhece a matéria. Então seria o princípio da isonomia, proteção à infância e à maternidade, eventualmente, né, uma diferenciação, né, entre trabalho proibido e trabalho ilícito, porque tudo isso aqui, você abre lá os julgados e tem lá essas palavras mágicas, essas palavras-chave. Então, acho que esse tipo, né, de expressão que eu estou usando, né, palavra-chave, eu entendo, né, que é isso que é avaliado aqui nesse item 2. Né, você ter esses argumentos adequados. Né. E na utilização adequada da língua portuguesa é aquele conhecimento que você adquiriu para fazer a prova de português, só que na forma aqui da escrita. Então, o que essa banca, né, eu acho que acredito que todas as bancas fazem, eles vão fazendo algo assim proporcional ao primeiro e segundo critério. Se aqui não deu certo, eventualmente, a pessoa deu um azar, não caiu aquela matéria que ela sabia, eles já não pontuam aqui não. Então vamos ver aqui, né, com base lá na prova de delegado, que eu peguei de parâmetro, como que é isso na prática, assim, né, essa distribuição de pontos. Então aqui eu mudei, né, aqui estava delegado, eu botei analista aqui para ficar mais bacana, tornar mais real aqui para gente. Então o que eu fiz aqui? Eu deixei em branco, né, porque aqui vai entrar aqueles itens que nós vamos conversar sobre as questões, fazer uma análise ali jurídica e ver ali os argumentos que eu acredito que deveriam constar, né, na redação, e cada um deles é que vai entrar aqui, nesses fatores. Então, falou sobre isso, tantos pontos. Falou sobre isso, tantos pontos. E é isso, né, essas coisas que eu acredito que vão aparecer aqui, possivelmente, aí você no chat vai dando a sua opinião, que será pontuado, e vamos trabalhar isso lá na hora de analisar cada uma das questões. Essa parte aqui eu peguei lá da prova de delegado, então na nossa não tem esse científico. E isso, na minha opinião, significa que a nossa prova, por ter 15 linhas, e só ensejar uma exigência de conhecimento técnico, que a objetividade ali deveria ser bem grande, a pessoa deveria ser bem objetiva, cara crachá mesmo. E com relação à clareza na argumentação, senso crítico, em relação ao tema proposto na questão, isso aqui na nossa prova tem. Então, esse quadro aqui eu mudei, tá, pessoal, para dar um ponto. Ó. Então, essa pontuação aqui fui eu que coloquei aqui, né? Eu mudei lá, porque lá a pontuação máxima nesse quesito era diferente daquela prova. Eu fiz uma montagem aqui, mas aqui, na verdade, é 1. Aqui não é 50, senão não fecha, né? Então, a pontuação máxima aqui para argumentação excelente é 1, é de 0,41, mas isso aqui é arbitrário, né? Eu que botei só para dar de exemplo. Então, preste atenção no seguinte, essa banca trabalha com uma margem. Então, se a argumentação é excelente, vai variar. Então, tem aquele candidato que tem o mais excelente, o que é excelente também, mas é menos, e eles vão avaliar isso. O que eu entendo é que para ter uma argumentação excelente, eu acredito que eles já peguem aqui aquela pessoa que conseguiu identificar
tudo que era necessário constar na resolução da questão. Então falou, bom, esse candidato falou sobre tudo, então dentre esses, vamos ver aquele que teve a argumentação mais excelente. E aí, essa peça será a referência e terá aqui um. Então, dentro desses excelentes. No mediano, na minha opinião, na minha análise, né, pessoal, que eu fico tentando entender, né, ficará aqui a argumentação mediana aquelas pessoas que deixaram de falar sobre alguma coisa. Então já será avaliada aqui dentro dessa pontuação. E essa margem aqui, de repente eu exagerei um pouco, né, aqui nessa pontuação, mas não importa, a gente aqui não tem nada oficial. E no ruim é quem falou menos do que deveria. Assim, usar só, tinha que falar sobre esse instituto jurídico, esse e esse. Essa pessoa aqui, esse candidato, só falou de 1/5 do que deveria falar. A argumentação dele é muito boa, falou muito bem sobre aquilo, mas só vamos avaliar aqui, então, no 14, vai ser o máximo do ruim. Vai ser o máximo do ruim. Então, quem falou metade dos assuntos e falou muito bem, vai ser o máximo do médio. Quem falou sobre tudo e falou muito bem, o máximo do excelente. Isso é uma visão, um achismo. Assim, eu acho que é isso. Tá? Agora, se você entende que não é assim, que a argumentação excelente pontua, você de repente já sabe isso, né? Eu estou aqui avaliando junto com vocês. Você acha que a argumentação excelente é para todo mundo, mesmo quem não falou sobre todos os pontos? Você já fez prova da OCP, se você conhece? Bota aí no chat aí para ajudar a gente entender melhor isso. E com relação à língua portuguesa, que é a adequação, eu não mudei aqui esses critérios, eu deixei de propósito. Isso aqui é a prova de delegado. A nossa prova vale 5, cada questão, né? Então, 3, 4, 5. E aqui como é que funciona? Aqui a pessoa já começa com 1. Já começa com 1. E a banca, ela vai tirando, merrequinho assim, ó, pouquinho de cada erro. Isso aqui é da prova de delegado, então eu não sei qual o critério que eles vão usar para a nossa. Então eles limitam, ó, cada erro gramatical, limitado a tanto, desrespeito às margens. Então, por exemplo, o candidato, ele ultrapassou aqui um pouquinho, aí já vai perder um pontinho aqui, desrespeito às margens. Erro gramatical, ponto, aquele pingo no i, a pessoa não escreve o pingo no i, ou uma vírgula que deixou de escrever, problema de ortografia, tudo isso aqui, erro gramatical. Aí eles vão ali passando o pente fino ali na escrita da pessoa. Tá aqui, ó. Isso aqui eu acho importante, aqui, ó, constituição de parágrafos. Perde ponto, estrutura, né? O que acontece, pessoal? São só 15 linhas. Então é complicado, né? Você tem que ter aquele poder de síntese. Então o ideal é a pessoa, lógico, fazer igual a redação, né? Começa aqui, mesmo sendo objetivo, né? Começa aqui a escrever, ou seja, deu esse espaço. Aí fez um parágrafo, né? Deu aquela... Aí no próximo já continua aqui. Só que às vezes já acontece. Vou mudar a cor aqui para facilitar a visualização. O que acontece? Às vezes a pessoa deu um ponto final aqui, ó. Ela veio escrevendo um parágrafo, deu um ponto final aqui. Se ela pular para cá, perde isso tudo aqui. Ou seja, já só são 15 linhas. Você tem que argumentar. A parte argumentativa é o que vale mais pontos. São 3 pontos. Né? E a parte ali de estrutura de parágrafos perde merreca ali um pouco. Então a pessoa fica entre a cruz e a espada, né? Porque um espaço ali, uma linha quase inteira é argumento. E às vezes você tem que falar sobre aquilo ali. E o candidato tem que decidir. Aí cada um decide o que vai fazer. Né? Se prefere fazer direto, né? Às vezes a pessoa prefere o quê? Não, eu preciso falar sobre isso. Não vou fazer parágrafo nenhum. A pessoa só dá o espaço aqui no primeiro. Ó.
só dá um espaço aqui no primeiro, e depois a resposta é completar isso aqui. Usa todas as linhas. Não pula mais linha nenhuma. É uma opção. Hoje é possível um negócio processual, né? No Código de Processo Civil, né? Então aqui é um negócio. Você vai negociar com você mesmo. O que eu quero? Eu aceito perder um ponto, mas eu quero garantir aqui que eu preciso falar. Então é uma outra coisa que eu avaliei também. Então, pessoal, vamos agora analisar as questões. Qual é a ideia que tem, de que deveria falar, porque depois eu vou mostrar para você uma sugestão, uma ideia de preenchimento aqui que eu fiz. Fatores e requisitos para a pontuação. O que será pontuado em cada questão? Aí, assim, se você acha que pode ser isso, vai no chat, dá um ok. Se acha que não vai ser isso não, acho que vai ser aquilo outro. E a gente vai trabalhando, para até isso diminuir a ansiedade. Estamos todos ansiosos esperando a resposta das questões, e vamos trabalhando também, fazendo isso a 100 mãos. Não tem problema nenhum, isso é útil, agrega conhecimento. Então aqui, pessoal, na primeira questão, como eu havia colocado, esse primeiro parágrafo, ele já remete a uma jurisprudência do STF. E o que eu acredito aqui que foi a chave aqui, a moral da história? Primeiro é você perceber que a ação civil pública tutela, para tutela, como está previsto na lei, o meio ambiente. Tá? Isso aqui é um M, meio ambiente. E conforme está lá no 225, né, falou em meio ambiente, artigo 225 da Constituição Federal. Meio ambiente é um bem de uso comum. Representa o interesse e o direito difuso. Então está lá no 225. Então a ação civil pública ela é um remédio para a tutela do meio ambiente, que é um bem de uso comum do povo. Representa um direito difuso. E o que acontece? Acho que a chave aqui era o seguinte, era você perceber, se você conhecesse o julgado, lógico, ficaria mais fácil, que é isso que consta no julgado. Que os recursos minerais, eles são bens dominicais. Constam lá, pertence à União. Aí artigo 20, inciso 9, os recursos minerais. E os bens dominicais, eles podem ser alienados, diferentemente do meio ambiente. Só que qual é a moral da história aqui? Que quando a pessoa ela faz uma extração irregular dos recursos minerais, isso repercute no meio ambiente, que é o bem de uso comum do povo. Então a pessoa faz uma extração irregular de um bem dominical que repercute em um bem de uso comum do povo. E por que, que essa ação de reparação de dano ao erário por esse fato é imprescritível? Porque o meio ambiente, como está lá no artigo 325, ele obedece aquele princípio intergeracional. Ele é importante para as presentes, intergeracional, as presentes e futuras gerações. Então, por que é imprescritível? Porque se você dizer que está tudo bem, prescreveu, quem não está aqui ainda, que é a população futura, está sendo injustiçada. Então, apesar da pretensão financeira de reparação, ela prescrever de regra, com as suas exceções, como é o caso do dano ao erário causado por improbidade administrativa, que é imprescritível. Nesse julgado que trata do ressarcimento ao erário decorrente de exploração irregular de minério, também é uma exceção à prescritibilidade das ações de ressarcimento por conta de que o meio ambiente, as ações para a reparação de danos ao meio ambiente também é imprescritível, na medida em que, se você dizer que prescreve, você está prejudicando pessoas que ainda não estão aqui e não têm direito de se defender
porque o meio ambiente ele deve servir às presentes e futuras gerações. Então, para mim, a chave era isso. E para você que ainda possa estar com alguma dúvida e não está visualizando, qual a relação dos recursos minerais com esse prejuízo ao meio ambiente? É porque os recursos minerais eles não são renováveis. Se uma empresa começa a extrair minério, recursos minerais de maneira irresponsável, sem nenhum controle, o minério ele não volta, não é igual planta, que planta, volta, tem reflorestamento. Não é? O minério pegou o que tem ali e acabou. E você pode visualizar que com imagem fica mais fácil de enxergar esses filmes apocalípticos, Mad Max, Walking Dead, esses filmes apocalípticos que a Terra está destruída. Então, é algo assim, né? Um exagero, assim, uma extrapolação que eu estou fazendo, mas para poder dar visualização nessa relação entre essa situação da extração dos recursos minerais, de um bem dominical, alienável, com essa necessidade de declaração da imprescritibilidade da pretensão de dano erário por conta dessa extração irresponsável e irregular, na medida em que prejudica, então, esse bem de uso comum do povo meio ambiente, fazendo destaque para esse fundamento das futuras gerações com base no princípio da solidariedade intergeracional. E com relação aos valores, etc. e tal, isso aqui não importava muito, poderia ser R$1, R$2, R$3. Isso aqui foram informações. Então, eu acho que aqui era essa ideia que estava, que você tinha que montar. Então vamos lá. Essas provas de estudo de caso, na minha opinião, elas possuem 3 momentos, né? 3 momentos. Primeiro é esse momento abstrato, intelectual, que você fica pensando sem escrever nada. O segundo momento é que você anota aqui os tópicos e vai passar para o papel, lá para aquelas 15 linhas. E o terceiro momento é a parte da língua portuguesa, você prezar pela norma culta. E isso é aquela questão do Neston, né? Tem 1001 maneiras de fazer Neston. Você pegou a ideia e na hora de ir para o papel é você com a prova. E aí tem 15 linhas que você precisa colocar isso aqui, ó, em 15 linhas. Então, no primeiro momento, você teve a ideia, depois você fez seus tópicos, vai decidir se vai estruturar parágrafo ou não, se vai fazer direto, fez a sua argumentação de acordo com o estudo que você fez, que é dessa parte escrita, né? Por exemplo, eu peguei a prova de delegado. Aí eu fiquei estudando aqui como que é a objetividade da escrita. Né? E aí eu falei, bom, tem que escrever direto, assim, objetivo, tal. Aí fui para outra questão, fui vendo aqui a resposta, vendo aqui, foi uma prova com mais linhas. Então eu falei, tem que ser mais fazer uma síntese maior ainda. Então aí já é uma outra questão, já é o treino, a forma de escrever, e cada um tem o seu estilo, não tem um jeito certo. Tem o jeito adequado. Tá ok? E o terceiro momento, depois que você escreveu, é a utilização adequada da língua portuguesa, inclusive durante a escrita. Então vamos lá agora para verificar o que se pediu lá, na questão 1. Aqui está pedindo de acordo com o critério da afetação, os bens públicos podem ser classificados em 4 categorias. Então veja bem, pessoal, esse primeiro momento que eu falei, que é abstrato, de raciocinar, é isso que nós fizemos, é o coração, é a parte principal. Então eu acredito que isso é o que dará mais pontos. Depois que você fez isso, você vai para os itens. E aqui você percebe que já é uma questão mais objetiva, mais de classificação, que já é um pouco mais parecido com o que a gente faz na prova objetiva. Então aqui você deveria saber o quê? Uma diferença entre o critério da afetação e o critério da titularidade. Então, na afetação, aí o candidato deveria saber que os bens, de acordo com o Código Civil, são classificados em bens dominicais, de uso especial e de uso comum do povo. E quanto à titularidade, de acordo com a Constituição, né, os bens pertencentes à União, aos Estados, ao Distrito Federal.
e aos municípios. Então, assim, isso era aquela parte mais objetiva, que você faria classificação. E o que ele... aí agora, na hora de fazer a escrita, né, de você fazer a sua arte, fazer a sua escrita, se você pegou aquela ideia, né, lá do enunciado, lá com base no julgado do STF, ele está perguntando como podem ser classificados os recursos minerais. Aí quando você vai lá para critérios de avaliação, ele está dizendo aqui, ó, no item 2, a argumentação apresentada pelo candidato deve ser pertinente, clara, capaz de convencer o interlocutor. E aqui eu entendo, eu estimo, né? Eu estimo que o que a banca queria aqui é que você conseguisse, de alguma forma, escrever que os recursos minerais, apesar de serem bens dominicais, eles têm uma afetação com relação ao bem de uso comum do povo, que é o meio ambiente. Por esse motivo, é imprescritível, conforme decidido pelo STF nesse tema aqui. É imprescritível. Então, o que acontece? Essa questão, inclusive, a pessoa ela poderia vir a matar essa questão mesmo sem conhecer o tema. Porque, assim, é difícil. Você, o tema tal, o que falou lá? É gravar um número. É igual você saber um artigo. Então isso pode gerar uma dificuldade. Mas aqui, veja, é aquela questão de experiência de prova. Você concorda que há uma sensibilidade aqui em você, mesmo que se for chutar, né? Que isso aqui, nessa questão, era para falar que era imprescritível? Porque se você falasse que é questão de prova, vamos supor assim, tem duas linhas que você vai seguir, o sim e o não. Tem questão que se você diz que não, não tem mais o que escrever, porque se é não, não tem nem o que falar. E só vai ter pano para manga ali, você precisar argumentar, se for no sim. Então isso eu percebi também estudando para outras provas e tal, né? Então aqui, se você fala que Melville estava com a razão, que era prescritível, não tinha muito o que dizer, por quê? Isso só teria um argumento aqui para você desenvolver no sim. Então eu acredito que daria também para você chegar a essa conclusão que aqui você deveria falar que era imprescritível, né? Mas, assim, ressaltando que talvez tenha gente pessoas que não entenderam, né? De regra, é porque há dois julgados, há duas jurisprudências. A pretensão de reparação de danos ao meio ambiente, isso aí é o que a maioria, né, eu acredito, a maioria conhece, né, imprescritível, é a pretensão de reparação ao meio ambiente, diretamente. E há outro julgado, que é o que essa questão trouxe para a gente, que trata da imprescritibilidade da pretensão de reparação relativa ao ressarcimento de valores pela lavra ilegal de areia, em razão disso afetar o meio ambiente. Então é indireto, é per salto, porque em princípio não seria imprescritível, mas é porque afeta algo que é imprescritível, que é o meio ambiente. Então essa questão foi isso. Um pontinho aqui, uma coisa singela, mas que isso faz perder ponto em prova, que eu vou colocar aqui para vocês com relação à prescrição, para você evitar isso, porque isso vai perder um ponto bobo. Toda questão de prova que falar em prescrição, é prescrição da pretensão, tá, pessoal? Então, assim, se você coloca assim, a ação prescreveu, você já não é técnico, você perde um ponto. Porque o que prescreve é a pretensão. A pretensão prescreve. O que é a pretensão? A pretensão é a pretensão de você obter do judiciário uma tutela efetiva para o que você quer. O judiciário agir. A ação você pode colocar, a ação não prescreve. Porque você ingressa com a ação e o juiz até julga liminarmente improcedente o pedido com base na prescrição. Nem cita o réu. É a única hipótese que, por prescrição, julga direto, não dá oitiva.
Isso, inclusive, que cai muito em prova objetiva, porque em geral as pessoas pensam que tem que dar a bilateralidade, mas nesse caso não. Então a ação ela pode ser exercida sempre, mesmo que seja para ser julgada liminarmente improcedente por prescrição. O que prescreve então é a pretensão. Então, cuidado na hora de escrever isso na prova. Então, o que eu fiz aqui? Eu simulei, né, um possível quadro de distribuição de pontos para essa prova, né? Se você acha que pode ser isso aqui, dá a sua opinião. Tudo aleatório, tá, pessoal? Eu coloquei aqui, por exemplo, que essa banca é até, tá? É uma margem. É o que vai variar a forma que você escreveu. Então, até 0,8 é falar sobre a classificação contra a afetação. Até 0,8 contra a titularidade. E 1,4 vai ficar, essa margem de até 1,4, naquela argumentação geral para fazer a ligação das coisas. Do bem dominical com o bem de uso comum do povo, como você escreveu, a forma que você utilizou, todo o seu conhecimento. Isso aí é bastante subjetivo, todo mundo estudando muito, né, o nível está alto, então assim, não tem como prever. Isso aí é só a banca, as pessoas lá que são responsáveis por isso, que vão conseguir avaliar isso. E depois, pessoal, o que acontece? Como eu falei, esse um ponto aqui e esse outro um ponto, ele vai ter uma ligação com o que acontecer aqui em cima, né? Então você vai ficar aqui embaixo na argumentação excelente, nessa margem, a depender do que aconteceu aqui em cima. Na mediana também, na ruim também. Inclusive aqui, né, essa aqui é mais objetivo, que são os erros, vai diminuindo, aqui vai diminuindo. Então de 1 vai caindo. E aqui no 2 e no 1 é subindo, né? É invertido aqui a pontuação. Então esses são os comentários da questão 1. Se você gostou, se você acha que é isso, se acha que não é, bota no chat, joga aí, que o chat vai ficar gravado, depois todo mundo pode revisar, tirar as próprias conclusões. Vamos agora para a questão 2. Na questão 2, é aquela questão da jovem indígena, da Yara, de 14 anos, que requereu o salário maternidade, etc. Aqui, pessoal, a mesma coisa. Essas questões foram sobre entendimento jurisprudencial. E aqui teve um entendimento do STJ, em primeiro momento, né, em segundo momento, do STF com relação à carência. Então, eu volto a dizer, quem bateu o olho aqui nessa questão e já conhecia os julgados, na hora de passar para o papel, para as 15 linhas, vai ter menos risco, terá menos risco de entrar em divagação. Aí não perde ponto nem na parte técnica, nem na parte da clareza. Então você tinha que conhecer esses casos. Conhecendo, qual era aqui a chave, aqui a moral da história? Veja que ele pergunta no A, né? O que a Constituição Federal prevê acerca do trabalho de crianças e adolescentes? A partir desta regra que consta no rol do direito dos trabalhadores, que está no artigo 7º, você iria trabalhar o entendimento do STJ e depois do STF com relação à carência. Então você teria que começar por aqui. Então ele está sendo bem objetivo. O que prevê? Você teria que escrever aquele texto ou fazer uma paráfrase do jeito que você achasse melhor. Então o que diz aqui? Qual é o teor? Que é proibido o trabalho noturno, insalubre e perigoso ao menor de 18 anos e de qualquer trabalho ao menor de 16, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Isso era o texto, a norma textual. E qual a implicação que tem isso aqui nesse julgado? Aqui é interessante até notar que você tendo uma noção lá do processo civil, daquela regra do artigo 489, parágrafo 1º do CPC, que fala que é nula a decisão, porque não se considera fundamentada a decisão, que
transcreve, indica texto de lei sem dizer qual é a sua relação com o fato concreto trazido à apreciação do juiz. Se você tivesse essa noção em mente aqui, nas coisas que você faz e escreve para essa prova, você saberia que ele está pedindo aqui para você descrever o texto desse artigo da Constituição, desse dispositivo, do artigo 7º, mas que você precisaria trabalhar isso de acordo com um caso concreto. Porque no edital diz, nas instruções da prova está dito, que não é considerado transcrição de artigo, uma coisa assim morta, seca, né? Conforme no dia a dia, pelo que eu citei, desse dispositivo do mundo da vida, do 489, parágrafo 1º. O juiz também não pode só citar a norma. Então você teria que fazer esse trabalho aqui. Foi autorizado a você descrever o teor dessa norma, mas você teria que trabalhar. Isso seria feito respondendo a B. E para você fazer isso, você teria que, antes de começar essa construção, trabalhar esse julgado. Então, qual é a moral da história? Qual é a sacada aqui? Eu estou falando porque eu tive sorte aqui na prova, porque eu conheci esse julgado, então a sacada que eu digo é o que está lá, né, que eu aprendi, né, lendo o julgado. Que veja só, a Constituição Federal, ela diz que é proibido o trabalho em circunstâncias prejudiciais à saúde ao menor de 18 anos e maior do que 16. Só que a Constituição fala, essa mesma regra diz que ao menor de 16 anos é proibido qualquer trabalho, qualquer um, salvo como aprendiz a partir dos 14. Então veja que se o adolescente maior de 16 anos, ele até pode trabalhar, desde que não seja em condições insalubres, perigosas ou trabalho noturno, veja que para a pessoa menor de 16 a proteção é maior ainda, não pode sequer trabalhar. E qual é o caso aqui onde você teria que fazer uma ligação, uma conexão entre o segurado especial e essa situação? É porque o trabalho do segurado especial, que é o trabalho rural, ele já se dá necessariamente em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física. Por isso que tem benevolência, tem benefício da ordem jurídica. É o segurado, inclusive, que não contribui para a Previdência. Então, o que está ressaltando aqui nessa questão é a legalidade estrita versus a razoabilidade. Porque a menor indígena, a Yara, ela sequer poderia trabalhar, quanto mais numa atividade em circunstâncias especiais, prejudiciais à saúde, que isso é íncito ao trabalho do segurado especial, por isso que tem benefício. E sequer contribui. Sabendo isso, né, pelo estudo do julgado, isso era a questão principal aqui, dessa questão 2. Você teria, então, que trabalhar lá nas 15 linhas, né, a argumentação. Você teria que vir aqui e trabalhar a argumentação. E a argumentação no sentido de que o INSS não agiu corretamente ao negar o vínculo à Yara e, por conseguinte, o salário maternidade. E você teria que fazer isso argumentando de acordo com os fundamentos que os ministros usaram no julgado para pontuar aqui, no conhecimento técnico, bem quanto na clareza decorrente nessa argumentação, no senso crítico. E quais são esses argumentos que constam lá no julgado? Tem vários, pessoal. Tem vários argumentos. E eu não sei qual é o critério a banca vai usar. Quem fala sobre se eles vão pontuar se a pessoa tocou no assunto, falou um ou falou outro, ou se falou mais de um, ou se falou 3. De qualquer forma, eles farão a pontuação, independente do que for falado, na forma como vai falar, que aí cabe a cada um, vai do estilo de cada um. Essa prova escrita, a redação, o estilo de caso, não tem um jeito certo de escrever, tem um jeito adequado. E cada um tem a sua forma, o seu estilo. Tanto que em prova de redação tem uma pontuação que é pelo estilo, cada um tem um estilo. 2 pessoas com estilos diferentes podem tirar a mesma nota. Então, o que acontece?
Aqui eu vou destacar alguns argumentos que poderiam ser trabalhados, porque constam do julgado. Um desses argumentos era a proteção à infância e à maternidade. Por quê? Porque o motivo da negativa foi por causa do requisito etário, já que o enunciado ele fala em trabalho da jovem indígena juntamente com os demais membros de seu grupo familiar, remetendo ao artigo 11 da Lei 8.213, que traz o rol de segurado, empregado, individual, o especial, e que lá o dispositivo trata do segurado especial, ele fala que o cônjuge e o filho, para ser considerado segurado especial, precisa ter 16 anos. Então traça um requisito etário ali, 16 anos. Só que a questão está trazendo para você uma idade de 14 anos, que no caso aqui concreto, essa pessoa, essa indígena, requereu o salário maternidade, cujo vínculo foi negado justamente por causa disso, já que está cabalmente provado o trabalho na qualidade de segurado especial, não há dúvidas, o enunciado deixa isso claro. Provas cabais de que exercia atividade rural desde os 12. Só que conjuntamente com os demais membros do grupo familiar. Só que nessa história aqui há um confronto com esse dispositivo do artigo 11, parágrafo 6º, que pede 16 anos para essa filha, essa pessoa, ser considerada também segurado especial. Então há um confronto entre a razoabilidade e o requisito etário. E esse confronto, um dos fundamentos seria a proteção da infância e a maternidade. Por quê? É razoável que, por conta de observando a legalidade, haja um prejuízo muito maior ao futuro do país, à infância e à maternidade. Esse seria uma possível argumentação, uma das. Outra seria o seguinte, a diferença entre trabalho proibido e o trabalho, vou botar um X aqui, ilícito. Ilícito. O que acontece? No próprio artigo 7º, quando fala aqui dessa definição, desse regramento sobre o trabalho de crianças e adolescentes, ele começa falando assim, é proibido o trabalho do menor de 18 anos, noturno, insalubre, é proibido. E em qualquer trabalho ao menor de 16 anos, então isso é o trabalho proibido. O trabalho proibido ele visa proteger a pessoa do trabalhador, ele quer proteger. Então, uma norma que ela veio para proteger não deve ser usada, não veio para ser usada contra a própria pessoa, que é a razão de ser da própria norma. Isso seria um curto-circuito no sistema jurídico. O que difere, aí é a diferença do trabalho ilícito. Por exemplo, traficar drogas é um trabalho, considerado um trabalho, é uma atividade física. Ali a atividade. Existe um trabalho ali físico. Mas é ilícito. Então o ordenamento jurídico não pode dar guarida a esse tipo de trabalho. O trabalho ilícito aí viola o Código Penal. E o trabalho proibido viola outras regras que visam proteger a pessoa do trabalhador. Então essa Yara, ela foi trabalhar nessas condições por umas circunstâncias da vida. Então, ela já fez aquele trabalho. Então ela não pode ser prejudicada por causa de circunstâncias sociais, inclusive circunstâncias culturais, é um outro argumento também que consta no julgado, circunstâncias culturais, você pode até colocar como uma terceira possibilidade de argumentação. Proteção à infância e à maternidade, diferença entre trabalho proibido e ilícito, e as circunstâncias culturais da Yara. Na medida em que o trabalho proibido já foi executado. Não dá para voltar atrás, devolver o tempo de escola para a criança que trabalhou, retirar da criança que trabalhou na rua indevidamente aqueles vícios que atrapalharam a formação dela. Não dá para voltar atrás disso. Então, essa indenização é aplicada muito embora, nos casos de indenização, é aplicada muito embora o reconhecimento da nulidade, tal como no caso do segurado especial, o reconhecimento do vínculo. Não pode haver a negativa do reconhecimento do vínculo. Caso contrário, haveria um duplo prejuízo. Ou seja, além da norma não ter protegido a menor, ainda lhe é negado o reconhecimento de direitos sociais.
Então, essas três argumentações aqui, etc., né? Aí você pode ter outra argumentação também que sirva, que conste no julgado que você viu. Mas eu só estou destacando três aqui. Então eu não sei como que a banca ela vai cobrar isso. Se ela vai falar, não, nós queremos mais de um. Nós queremos um. Se falar qualquer um, ou todos que a gente sabe que tem. Não sei qual vai ser. Então, a letra B aqui teria esse contexto de confrontar a legalidade que pede a idade de 16 anos, nos termos do artigo 11, parágrafo 6 da Lei 8213 de 91, com todos esses argumentos aqui jurídicos, esse confronto. E aí você faria o seu texto. Aí é aquela questão das 15 linhas. Você viria aqui, teria que falar aqui do artigo 7º, da regra lá do trabalho da criança e do adolescente, da proibição. Depois enfrentar a letra B, falar da questão lá do INSS. E por fim, pessoal, que eu acho que mais ou menos seria por aqui, né? Você começaria a falar. É do item C. O item C já é, no caso, da questão da carência. Por quê? Recentemente, o STF decidiu que é inconstitucional a exigência de carência de 10 meses para segurado individual, segurado especial e facultativo. E o que ele queria saber aqui? Se você conhecia isso, e caso conhecesse, para você traçar a fundamentação correspectiva. E tudo isso, lógico, correlacionando com o caso concreto. Por quê? Porque o segurado especial ele não contribui. Sendo que, para o segurado especial obter benefício, ele precisa comprovar o período de atividade rural no tempo correspondente à carência do benefício que ele quer. Então ele está dizendo aqui que ela tinha 14 anos, mas trabalhava desde os 12. Como a regra da carência no texto da lei, ela pede 10 meses, mostrou aqui que ela superou essa carência. Independente disso, a alternativa C está perguntando sobre o período de carência para a concessão do salário material de seguridade especiais, se isso é constitucional. Não quer que você responda qual é o período de carência, 10 meses. Ele quer trabalhar com você a inconstitucionalidade, que isso aqui é inconstitucional. Você deveria responder que é inconstitucional e dizer a fundamentação. E aqui, então, com relação a C, eu destaco alguns argumentos para a inconstitucionalidade da exigência dessa carência de 10 meses. Porque a legislação até então, no texto ali da lei seca, exige a carência de 10 meses para segurado individual, o facultativo e o segurado especial. Só que no caso do segurado especial, isso é comprovado por meio da comprovação de atividade em condições especiais pelo período do benefício pretendido, que no caso é 10 meses. Já a segurada facultativa e individual é medida de pagamento, tem que contribuir 10 meses, porque o especial não contribui financeiramente, não é essa a exigência. Então, qual é aqui os fundamentos que constam na decisão do STF? O primeiro é a isonomia, porque lá no texto que fala da carência exigida para segurado empregado, para o avulso, para o doméstico, diz que não tem carência, não há carência. Só que essa legislação que pediu carência para o individual, para o facultativo e para o especial, ela veio numa razão de ser violadora de uma concepção jurídica básica, que diz o seguinte, que a boa-fé se presume e a má-fé se prova. E a legislação trouxe uma presunção de má-fé, de que essas pessoas vão engravidar para pegar benefício, querem fraudar o INSS. Então, fica grávida, já tem essa pretensão, e aí se não der carência para ela, ferrou, vai ficar grávida para pegar benefício. Ou seja, é um curto-circuito jurídico. Porque a segurada empregada, o avulso e a doméstica não precisa de carência. Então, daí você já extrai um primeiro argumento, isonomia, violação do princípio da isonomia. E aqui eu vou dizer, eu não sei se a banca irá se satisfazer com um argumento, ou se quer mais de um. O primeiro que eu destaco da decisão é porque viola, é inconstitucional, porque viola o princípio da isonomia com relação a segurado empregado. Agora é o seguinte, aquela questão das 15 linhas. Eu imagino que a pessoa, quando
já estava enfrentando a letra C, poderia estar aqui mais ou menos, né, na linha 10. Né? Aí teria que vir escrevendo isso aqui, teria que ter cuidado, né? Para não estraçalhar aqui e passar o limite. Por isso que é bom treinar antes, fazer simulado. Porque eram 3 horas de prova, 1 hora para cada questão. Tinha tempo aí suficiente para fazer um rascunho e depois passar para a folha definitiva. Né? E tem prova que não dá tempo, você tem que ir direto, né? O tempo é mais curto quando você faz junto com prova objetiva, mas aqui dava tranquilo. Então você tinha que ter um cuidado com agir, porque, como nós vimos lá, no critério de pontuação, ultrapassar aqui perde ponto, tá? Se ultrapassar vai perdendo ponto. Então, como que você trabalharia esse argumento da isonomia? Era a argumentação, é a sua forma de fazer. Você trabalharia isso, esse tópico argumentativo, para ganhar o respectivo ponto com relação aqui ao senso crítico. E um outro argumento possível também para trabalhar essa inconstitucionalidade é, igualmente, conforme aqui trabalhamos a lição da STJ, a mesma coisa, a proteção da maternidade à infância. Já que, havendo essa exigência legal para essas mulheres, essas pessoas, com relação a uma suposta conduta de má-fé na busca de benefício, ou seja, relacionando gravidez com má-fé, e a pessoa prejudicada seria a criança. Por mais que suscitasse uma má-fé dessa, algo absurdo, de que a pessoa vai engravidar para pedir benefício. De qualquer forma, o ser, aquela criança, seria prejudicada. Ela não tem nada a ver com isso. Então, a proteção à infância e à maternidade ainda estaria sendo vilipendiada. E, de maneira geral, né, você falaria da finalidade dessa proteção social do salário maternidade, que visa evitar que a segurada individual, por exemplo, tenha que buscar remuneração e aí deixa desamparada a criança quando mais precisa. E no caso da segurada especial, ter ainda que retornar ao trabalho na agricultura para obter remuneração. Então esse é o caso aqui da finalidade da proteção social no salário maternidade. E se você considera que tem algo a mais, se é isso mesmo, se dá para ajustar, coloca aí no chat para ficar de acréscimo, de adendo, o que mais seria possível aqui argumentar. E com relação a um possível aqui espelho de distribuição de pontos, eu coloquei aqui de maneira aleatória, né, uma possibilidade, aí você avalia, se você também concorda. Que essa menção ao texto do artigo 7, que fala do trabalho proibido da criança e do adolescente, eu botei aqui até 0,6, né, de 3 pontos, essa margem, aí, da forma que você escrever, até 0,6. Com relação à fundamentação contra o indeferimento do INSS, falar de circunstâncias culturais, esse enfrentamento, esse confronto entre legalidade e razoabilidade, proteção à infância e à maternidade, diferença entre trabalho proibido, trabalho ilícito, fazendo a correlação com o caso concreto. Só que é uma pontuação maior, até 1,2. Só que, assim, na minha concepção, eu não sei como que a banca vai avaliar isso. Se vai considerar um argumento só, se quer mais de um. Não consigo, assim, né, estar em aberto. Vamos ver na hora. E com relação ao item C, também até 1,2. O que você acha? Acho que vai ser assim, se está exagerado. E aqui é com relação à fundamentação, quanto à inconstitucionalidade, de exigência, de carências seguradas especiais, por questão de isonomia, produção, infância e maternidade, ou até mesmo, aqui eu coloquei de propósito, até mesmo falar em geral, a dignidade da pessoa humana. É um argumento possível. A pessoa, vamos imaginar o seguinte, o critério da banca. Bom, a pessoa aqui não lembrava o argumento mais específico, né? Proteção à infância, isonomia. Falou no geral. Bom, mas deu o jeito dela, falou. Então, de repente, vamos pontuar aqui, ó, no excelente, mas no mínimo. Aí fica no excelente, quem sabe? Então, isso aqui eu botei também de propósito. Um argumento mais geral. E a questão aqui da língua portuguesa, nós também já conversamos. Quando é mediana ruim, já falamos, né, lá em cima, antes de iniciarmos o trabalho, para você entender, né, essa possibilidade, como que eu acho assim, que pode ser, né, a cobrança, né, para encaixar cada candidato
em uma das fileiras aqui. Vamos agora finalizar com a questão 3. Com relação à questão 3, haveria aqui uma possibilidade maior do candidato conhecer o julgado que a questão toma por base, porque é um julgado mais antigo, é uma questão de 2014. Então aqui tinha duas formas da pessoa resolver essa questão. Ou, de uma maneira mais fácil, a pessoa percebesse que a questão lhe foi favorável, porque a pessoa já conhecia esse julgado, um julgado mais antigo. Então, geralmente, a pessoa está estudando há um tempo, aí mesmo fazendo questão de concurso, aí nesse tempo todo, né, o julgado antigo, aí essa situação passa pela frente da pessoa, a pessoa toma conhecimento. Então, por isso foi uma questão que ela pode ter um índice maior de uma nota de mais altas com relação a essa questão, porque é um julgado mais antigo. As outras são julgados mais novos, mais recentes, relativamente mais recentes. Principalmente esse do STF, que julgou pela inconstitucionalidade da carência para segurado especial, segurado individual e facultativo. Mas com relação a essa questão aqui, você precisava fazer uma diferenciação com o Código de Processo Civil, a Lei do Processo Eletrônico e a Lei de Execução Fiscal, para a resposta ficar correta, inteira, né, completa. Então, a lei, no caso do processo civil, no artigo 319, inciso 2, você tem lá os requisitos da petição inicial. Na lei do processo eletrônico, você tem o artigo 15. E na lei de execução fiscal, que é 6830, de 80, você tem o artigo 6º. Então, o que acontece? Aqui no CPC, pede CNPJ. Aqui no artigo 15 da Lei do Processo Eletrônico, pede CNPJ. E na Lei de Execução Fiscal, não pede. Então, o que você precisa fazer? Isso com relação à letra C, né? Que é o item aqui mais difícil, que eu acho que é o que vai pontuar mais, né? Você precisava primeiro prestar atenção nisso, fazer esses tópicos aqui, lembrar do julgado, ou mesmo sem lembrar do julgado, você tendo estudado lei seca para esse concurso, que pediu, né, a leitura da Lei do Processo Eletrônico também, está no edital. E a leitura normal do CPC, isso aqui é mais fácil de saber, né, que o CNPJ é um requisito da petição inicial. No CPC de 2015 está aqui, no 319.2. Então aqui, veja que mesmo sem conhecer o julgado, isso que eu estou falando, que é uma questão que eu acredito que ela pode, sim, ter uma nota mais alta com relação a essa questão dos candidatos, porque você conseguiria resolver a questão em razão do próprio estudo para o concurso, para a prova objetiva, que também pediu a 6830. Então, você lembrando que você leu na Lei 6830, 3 itens só de necessidade da petição inicial, que é o juiz aqui é dirigida, o pedido e o requerimento de citação. Então, juízo, pedido e citação. Então, o que você faria? Você diria que, apesar do CPC exigir como requisito da petição o CNPJ, aí, citando ou não o artigo, aí quem citou, aí acresce um pouco mais. A Lei do Processo Eletrônico também, que apesar, no artigo 15, pedir o CNPJ, a execução fiscal é regulada por lei especial que prevalece sobre as demais legislações. E indicaria aqui esses requisitos da petição inicial fiscal, que é o juiz a que é dirigida, o pedido e o requerimento de citação. Então, essa questão seria basicamente isso. E como você escreveria isso lá nas 15 linhas, do seu jeito. E com relação a A e B, né, você começaria com A e B. Você aqui, veja que o examinador já diz, não há necessidade de escorrer. Então é cara crachá. Né? Então você veio de duas questões mais pesadas, está cansado, aí se deparou com isso, beleza, o examinador aliviou aqui, então é direto. Os elementos da ação são. Aí você escreve direto, você deveria saber quais são os elementos da ação e as condições da ação, isso aqui é no geral.
Elementos da ação: parte, pedido, causa de pedir. Aí você poderia dizer que a causa de pedir se subdivide em causa de pedir próxima e remota. Não sei se o examinador vai exigir essa subdivisão, mas o básico era colocar parte, pedido e causa de pedir. E não está sendo pedido para falar sobre isso, era só para indicar. E as condições da ação é interesse e legitimidade, sem precisar discorrer. E aqui eu acredito que o examinador queria saber quem iria colocar a possibilidade jurídica do pedido, que não é mais condição da ação. Então é interesse e legitimidade. Ponto, colocou essas duas coisas e enfrentou a letra C. Então você, lá nas 15 linhas, você teria que deduzir esta escrita, esse teor, de uma maneira dissertativa. Então a prova é discursiva, modalidade dissertativa argumentativa. E uma coisa que eu não falei para as questões anteriores, mas que serve para todas. Não é para você colocar A, aí responde B. Não é assim que faz. Por quê? Porque a prova ela é uma prova discursiva na modalidade dissertativa argumentativa. Então você tem que escrever isso na forma de dissertação, como se estivesse fazendo uma petição, minutando uma sentença, é assim que era para ser feito. Então, argumentando diretamente. Então é direto, né? Porque a prova é objetiva aqui, precisa ser objetivo, como expliquei lá no início. Então, são elementos da ação. 2 pontos. Parte, pedido, causa de pedir. Aí quem quisesse indicava a subdivisão. Causa de pedir próxima e remota. Aí ponto. Aí continua. Ademais, são condições da ação nos termos do CPC de 2015. Aí interesse e legitimidade. Ponto. Aí continua. E aqui, pessoal, interessante que como essa questão ela exige menos conteúdo, é mais objetivo do que as outras, né, que demandava já uma argumentação maior, você aqui conseguiria respeitar, né, esse critério da estrutura, dos parágrafos, que dava. Eu no rascunho eu vi que dava. Então você começaria aqui, né, são elementos da ação, aí ponto, né? Aí continuava o período, com relação às condições da ação está aqui, aí conseguiria pular aqui direitinho o parágrafo, falar sobre o CNPJ, o julgado, e até mesmo fazer uma conclusão aqui, ó. Portanto, a sentença que indefere, que indeferiu a petição inicial fiscal padece de vício, na medida em que o CNPJ não é dado ou exigido para a inicial fiscal. Então você conseguiria fazer aqui um texto com introdução, com desenvolvimento e conclusão, por conta dessa menor quantidade de informação necessária para fazer a questão. Com relação à pontuação, assim que eu vislumbro, eu coloquei aqui uma possibilidade, eu fiz dessa forma. A indicação dos elementos da ação até 0,6, indicação das condições da ação até 0,4. Eu coloquei de maneira arbitrária. O que você acha? Acho que vai ser por aqui, porque elementos da ação são 3, condições de ação são 2. Por isso que eu botei assim 0,2 para cada item, né? Aí a indicação da legislação especial. Aí aqui, confrontando com as outras legislações, a Lei do Processo Eletrônico e o CPC, para ganhar ponto aqui, né? No senso crítico, enfrentando o problema. E a indicação depois dos requisitos da petição inicial fiscal, que é a indicação do juiz a quem é dirigida, o pedido e o requerimento de citação. Eu coloquei um ponto para cada na estimativa, entendeu? Vai variar, vamos ver no final como vai ser. Com relação aqui ao nível de argumentação, né? Excelente, mediana e ruim, fica conforme já conversamos lá no início, que serve para todas as questões. E com relação à parte da gramática também, da língua portuguesa, essa diminuição de ponto que vai acontecendo. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma, que isso tenha sido feito assim, de maneira útil. Eu fiz isso aqui com carinho, com cuidado, porque eu fiz a prova, eu também estou aguardando o resultado. Então eu vivenciei isso aqui, então eu consegui, já venho analisando isso desde o dia, lógico, eu fiz a prova. Então é também do meu interesse. Então assim, espero que eu tenha contribuído de alguma forma para que diminua a ansiedade, que isso tenha ajudado de alguma forma.
e você coloca aí no chat o que você achou. Compartilhe esse vídeo também com um amigo, com um parente que vai fazer a prova lá do TRF3 ou que vai fazer outras provas, porque isso pode ajudá-lo também. E eu desejo sorte a todos, que todos alcancem o objetivo almejado. Até a próxima, um abraço.